Há tempos atrás, tinha uma marca de roupa que tinha uma propaganda na TV que dizia mais ou menos assim: o mundo trata melhor quem se veste melhor. Mas para Deus, isso não funciona. O exterior, a beleza, os talentos, a força, a fama, o prestígio, o poder, tudo aquilo que o mundo dá valor, para Deus não tem nenhum valor. Deus vê o que ninguém consegue ver. Deus vê o nosso interior, Ele vê a nossa essência, Ele vê a nossa alma. Depois de passarem 7 filhos de Jessé diante de Samuel, a nenhum o Senhor havia escolhido. Davi era o 8º filho de Jessé, era o caçula, e ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Davi era músico e era também um pastor. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 13, olha o que nós lemos. Tomou Samuel o chifre contendo azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Logo na sequência, no capítulo 17 de 2 Samuel, nós já encontramos o episódio de Davi com Golias. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. E havia um filisteu por nome de Golias. A sua altura era de quase 3 metros. A sua armadura pesava aproximadamente 60 quilos. E só a ponta da sua lança, mais de 7 quilos. E a proposta dos filisteus era até coerente. Por que guerrear 2 exércitos, matando milhares e milhares de pessoas, quando se poderiam apenas combater 2 pessoas? E assim, Golias desafia todo o povo de Israel, ali em 1 Samuel 17:10, que diz assim: há porventura um homem corajoso dentre os israelitas, ou são todos covardes? Surge então o jovem Davi, que tinha ido levar suprimentos para os seus 3 irmãos mais velhos, e ouviu essas palavras. Ao dar a entender que iria enfrentar o duelo, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o repreendeu e o mandou voltar para o rebanho. Mas Davi não se conformava, estava disposto a enfrentar o desafio. Davi era tão desajeitado e inexperiente que sequer conseguiu usar a armadura de Saul para enfrentar Golias. Ele apenas levou a sua funda, uma espécie de estilingue, um atirador de pedras, e apanhou 5 pedrinhas lisas de um riacho. E ele foi para o campo de batalha com seu cajado, foi ali com a sua seta, o seu estilingue, a sua funda. E sabe o que aconteceu? Vocês conhecem bem a história. Ao aproximar-se de Golias, ele começou a rir. Lógico, Golias, olhando aquela cena, ele disse no verso 43, no mesmo capítulo, ele disse assim: sou eu porventura algum cão para vires até mim com pedras? Ao que Davi respondeu, o que lemos no verso 45. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ali se manifestou o poder de Deus. Aquela pedra se transformou em uma bala. Golias subestimou tanto a Davi que sequer se preocupou com o capacete. E foi um tiro certeiro que fez Golias cair desmaiado no chão. Tivesse Davi permanecido sempre ao lado do Senhor, e o plano de Deus teria se cumprido de maneira maravilhosa. Quanta dor, quanto sofrimento e angústia teriam sido evitados se Davi tivesse permanecido no caminho da obediência. Fiz questão de contar essa história, ou parte da história de Davi, para que você possa entender nesse 5º programa que, para apresentar de como o pecado destrói a nossa reputação e o poder do nosso testemunho. Veja, Davi era um herói de guerra, amado pelo povo. Davi recebeu 3 unções. A primeira foi na casa de seu pai, depois como rei de Judá e depois como rei em Jerusalém. Ou seja, Davi tinha tudo para ter uma história como a de José, como a história de Daniel, que além de Jesus foram os únicos personagens da Bíblia que não tem nenhum relato de falha de caráter ou tropeço. Mas existe uma mancha negra na história de Davi. O seu episódio com Betseba, o assassinato de Urias. Sabe, tudo isso fez com que a sua reputação fosse manchada. E é isso que o pecado faz, mancha a nossa história. Muito do que Davi passou
não precisaria ter passado. Sua liderança, sua paternidade, seu governo foi manchado. Foi manchado por uma nódoa. E sabe, essa nódoa acompanhou Davi durante toda a sua vida, durante toda a sua liderança. Em 2 Samuel 16, de 5 a 7, nós lemos um texto interessante e importante para a nossa reflexão. 2 Samuel 16, 5 a 7 diz: Tendo chegado o rei a Baurim, eis que saiu um homem cujo nome era Simei, e ia amaldiçoando, e atirava pedras em Davi e também nos seus homens, tanto nos que estavam à direita como os que estavam à esquerda do rei, e dizia: Fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. No mesmo instante, um dos homens de Davi, por nome de Abissai, disse ao rei: Senhor, permita que eu mate esse homem, deixe-me arrancar-lhe a cabeça. Mas Davi não permitiu, a sua consciência o acusava. O próprio Davi disse várias vezes o que está escrito no Salmo 51, 3. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sim, querido e querida, o pecado rouba a sua reputação, macula o seu testemunho. O pecado nunca compensou, nunca. Agora você imagine a situação, Davi, rei de Israel, ele que era amado por tantos, ter que passar por uma situação como essa. Em certo sentido, aquele homem com uma coragem, com pedras na mão, estava agora jogando pedras na consciência de Davi. O mesmo Davi que matou o gigante com uma pedra, agora recebia pedras. Talvez essas pedras não chegassem em Davi, mas com certeza atingiram o coração do rei. Sabe por quê? Porque Davi tinha tudo para ter uma vida pura diante do Senhor, mas a sua vida foi maculada. O povo inteiro sabia do adultério com Betseba. O povo sabia que o culpado responsável pela morte de Urias era o próprio Davi. Seu pecado lhe acompanhou durante toda a sua vida. É verdade que ele recebeu o perdão de Deus. É verdade que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas nesses momentos, eu acho que a consciência se aflorava de maneira ainda mais forte. Por que Davi não permitiu que matassem aquele homem? Porque ele sabia que, em certo sentido, aquele homem tinha razão. Por momentos, ele se tornou um filho de Belial. Era um homem de sangue, muito sangue nas mãos de Davi, muito sangue. Sangue de inimigos, mas também sangue inocente. Por isso Davi disse: não toquem nele. Preferiu as pedradas, não queria mais sangue inocente em suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que Davi, durante o seu reinado, sofreu e padeceu consequências na sua gestão, porque muitas pessoas não davam crédito moral a ele. Talvez dessem créditos como um estadista, créditos como um general, um comandante, como um guerreiro, mas crédito moral muita gente não dava, exatamente por causa dos pecados que ele cometeu durante a vida dele. Você conhece pais que perderam o respeito dos filhos simplesmente porque os filhos descobriram pecados horríveis dos pais? Eu conheço. Continua sendo pai, continua tendo um relacionamento, mas parece que o cristal quebrou. Melhor do que qualquer coisa, querido, é pedir perdão. Agora, melhor ainda do que ter que pedir perdão e poder pedir perdão é não precisar pedir. É por isso que o Senhor colocou à nossa disposição o poder do Espírito Santo. É quando o vento do Espírito vem soprar, quando a comunhão da nossa vida for a nossa arma principal, nós não vamos mais viver na prática contundente do pecado. Sabe, Deus hoje procura você e procura a mim dizendo assim: filho, apegue-se a mim. Eu preciso da sua integridade, eu preciso da sua honestidade, da sua hombridade, para que o seu testemunho fale mais alto do que as suas palavras.
haverá um momento na história dessa terra que Deus descerá sobre nós. O Espírito de Deus descerá sobre cada um de nós. E aí, então nós vamos começar a viver o Evangelho. O nosso testemunho ele será poderoso em Cristo Jesus e Ele vai voltar a essa terra. O meu apelo para você é um só em toda essa série. Diga não ao pecado. O pecado destrói você. O pecado animaliza você. O pecado vai acabar com os teus filhos, vai acabar com a tua família. Você vai sofrer, o resultado do pecado é sempre dor. Você não precisa viver na prática do pecado. Agarre-se a Cristo hoje. Querido, quando o vento do Espírito soprar, aí então o Espírito será derramado e eu e você poderemos viver uma vida digna para testemunhar. Nós vamos testemunhar, o nosso testemunho será poderoso. Por isso eu convoco homens e mulheres a escolherem a santidade, escolherem viver uma vida pura diante do Senhor.